Helena, eu gostaria, entretanto, de lhe pedir, nesta fase já inicial, que me falasse um pouco de si, que se apresentasse para os meus ouvintes desta rádio. Quem é a Helena Tender, o que é que tem feito, onde é que mora, e digamos, a que é que nós nos propomos, vá lá, de tentar abordar aqui esta noite, numa conversa que vamos tentar também que os ouvintes, digamos, participem mais daqui a instantes. Muito bem, sou Helena, tenho 42 anos, sou portuguesa, mas vivo há vários anos em Zurique, por questões familiares. O meu marido é suíço. Sou advogada, há muitos anos tirei o curso na Faculdade de Direito de Lisboa e desde sempre exerci direito fiscal, foi sempre a minha área, mas sempre me interessei muito pelos direitos humanos e tenho feito disso a minha carreira secundária, o meu trabalho pro bono nessa área, e há uns anos criei com a juiz Clara Sotomayor e outros advogados e psicólogos, criámos uma associação que apoia vítimas de violência, com foco em mulheres e crianças, que são a maioria das vítimas de violência, que é a Associação de Dignidade, e tento dedicar o meu tempo livre assim, ao voluntariado, e eu considero a causa maior são as crianças, de facto. Sou feminista, sim, para mim é muito importante que a libertação das mulheres nesta sociedade ainda muito injusta e patriarcal, mas assim, ainda acima disso ponho os direitos das crianças. Enfim, o facto de residir em Zurique, na Suíça, parece-me que também mantém bastante contacto com, digamos, o terra natal, Portugal. Escreve, podemos encontrá-la em artigos no Jornal Público, demonstrando precisamente estas preocupações. Tem um artigo que se intitula O Mito do Bom Pedófilo, onde precisamente revela a preocupação sobre este drama da nossa sociedade, que é o abuso daqueles mais indefesos. Helena Tender, como é que arranja uma advogada a trabalhar aí, digamos, de uma forma, presumo, com alguma azáfama, vá lá, como é que ainda arranja tempo para conseguir debruçar-se sobre esta questão que nos preocupa a todos? Dormindo pouco, primeiro, mas acima de tudo sou mãe, também tenho 2 filhas gêmeas, ainda pequeninas, e preocupa-me, e é um bocadinho difícil, porque depois, assim que comecei a envolver-me nestes temas, deparei-me com situações tão injustas, tão gritantes, de homens, de pessoas que abusaram dos próprios filhos e foram absolvidos, por exemplo, por falta de provas, porque estes crimes é muito difícil a prova, claro, já acontece na intimidade, e se já um adulto vítima é uma má testemunha, quanto mais uma criança que às vezes nem linguagem tem para expressar o que aconteceu. E essas injustiças, aliás, foi que me levou a tirar o curso de Direito. Eu lido muito, muito mal com injustiças. E estas são gritantes. E depois a pessoa é confrontada com estes temas e com casos concretos e não consegui voltar as costas, nunca mais. Então faço disto a minha causa pessoal. Claro, não quero ganhar dinheiro com isto, é impossível, não tenho mesmo que ser pro bono. Um bocadinho como o António faz o seu trabalho, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Eu tenho o meu emprego, sim, é bom. Outra coisa boa da Suíça, de facto, os horários aqui são diferentes de Portugal. Quando trabalhava em Portugal era de sol a sol, pela noite adentro e fins de semana. E aqui, se eu fizesse isso, acho que até ficavam espantados comigo. O que é que se passa? Não estás a conseguir dar conta do recado, porque estás aqui à noite, não faz sentido. Portanto, de facto, aqui é possível conciliar a vida familiar, o trabalho e ter tempo livre. E do meu tempo livre eu dedico a esta causa, porque também concordo consigo, é o mais importante, são as crianças. E um bocadinho entrando, o António contactou-me por causa do último texto que eu deixei publicado na Capital Magazine, que foi
sobre a pornografia, que é uma catástrofe na nossa sociedade hoje em dia. Acho que é uma questão de saúde pública até. Os estudos todos comprovam os efeitos que tem nas pessoas, especialmente nas crianças, que cada vez são confrontadas têm acesso à pornografia em idades cada vez mais cedo. Hoje em dia a idade média de início de consumo de pornografia por parte dos rapazes, dos meninos, é 11 anos, o que é assustador, considerando que, não sei se, acho que é óbvio para todos, nós vivemos numa sociedade pornificada já. Basta ver a publicidade, os filmes de televisão, a pornografia, o que era erótico há uns anos, hoje em dia é mainstream. E, portanto, o que sobra para a pornografia é um género muito, muito violento, agressivo, e também está a 5 segundos de distância de qualquer pesquisa no Google. Portanto, é muito fácil para uma criança. Hoje as crianças, digamos, de ter idade, crescem com, precisamente, a pornografia no telemóvel. E, digamos, isto é completamente novo para a sociedade ocidental. E não só, mas digamos que a nossa sociedade ocidental. No entanto, Helena, eu percebo-me também, relativamente a estes artigos que tem no Jornal Público, de que escreve um pouco sobre, digamos, esta violência, digamos, sexual, esta agressão sexual a crianças, relativamente à pedofilia, e aliada à internet também, digamos, é um fenómeno que tem ganho terreno, digamos, não tem tido mãos a medir, utilizando uma expressão bem popular portuguesa, vá lá. É verdade. Primeiro, é muito mais comum do que pensamos. Os números da ONU, da Unicef, são assustadores. Dizem que cerca de 90% do abuso sexual de menores não é reportado. Portanto, se os números que temos são estes 10%, e já são significativos, estamos a falar de um iceberg. Nós só vemos a ponta, de facto. E, claro, faz parte destes mitos em redor deste tema. Um dos mitos é que é uma questão cara, o pedófilo é um desconhecido, vai à porta das escolas e lá apanha um ou outro miúdo, e já sabemos perfeitamente que não é isso, que está a par das estatísticas na justiça. Sabemos que a maior parte do abuso sexual de menores é intrafamiliar, o que é assustador. E é muito mais comum do que pensamos. Por exemplo, há uma estatística americana muito séria, em que os psiquiatras americanos, a Associação de Psiquiatras Americanos, refere que cerca de metade das mulheres pacientes foram vítimas de abuso sexual na infância. Estamos a falar de milhões de mulheres nos Estados Unidos. Outra estatística, por exemplo, 90% das mulheres prostituídas nos Estados Unidos foram vítimas de abuso sexual na infância. Mais uma vez, estamos a falar de milhões de mulheres. Portanto, a escala é muito maior do que nós gostamos de pensar. Eu sei que este tema é muito difícil, às vezes é melhor fechar os olhos e ignorar, mas a verdade, os números são estes. Pois, repara, este tema é extremamente difícil. Cada vez que se fala, por exemplo, em pornografia, e se pretende abordar esta questão de um prisma, vá lá, de que é algo que deveria ser, digamos, equacionado na nossa sociedade, uma vez que ele vicia, ou a pornografia vicia, tal qual como qualquer outra droga, o álcool, e, no entanto, digamos que isto de uma forma um tanto ou quanto subreptícia, quase ninguém gosta muito de abordar esta questão, porque parece que os sites de pornografia também vão de vento em popa e são como têm sido como cogumelos nos últimos anos, e depois os mais novos respondem sempre que os mais velhos parece que veem esta questão com alguma facilidade, mas os mais novos têm as hormonas ali em brasa. Helena Tender, como é que entretanto vê, digamos, esta diferença, digamos, de gerações, a forma como, enfim, os mais entrados da idade, começam a ver que de facto há aqui um problema e um perigo até, e os mais novos, porque querem viver a vida como nós já vivemos. Como mãe, preocupa-me seriamente. Porque sou mãe de raparigas, acho que são desafios diferentes. As minhas filhas, estatisticamente, têm muita probabilidade de ser vítimas da pornografia. Claro que, como
tendo em conta o nosso extrato social em que nos inserimos, não serão atrizes num filme pornográfico. Mas a questão é que todas as mulheres são vítimas da pornografia no sentido em que os homens, os rapazes que consomem, acreditam que aquilo é sexo. E aquilo é muito violento, é muito agressivo, e aquilo não é sexo. Mas a verdade é que quando iniciam a sua vida sexual é esse o paradigma. Portanto, é gravíssimo. Todas as mulheres, todas as meninas serão afetadas, a regra geral. Este é outro ponto também. De facto, as minhas filhas não serão atrizes, ou não participarão diretamente na pornografia, mas porquê? Porque não são pobres, porque não foram abusadas na infância, não foram negligenciadas, têm acesso à educação, porque todos o grupo de mulheres que acaba vítima ou apanhadas por esta indústria têm todos o mesmo perfil, que não é o meu perfil, não é o perfil dos nossos ouvintes, que é do programa, não é o perfil das nossas filhas, mas isso não nos sossega. Quer dizer que há uma... Mas o produto final, digamos, da pornografia, ele está acessível a toda a gente que tem um telemóvel, que tem um smartphone hoje em dia nas mãos. Exato. E se eu consigo controlar o que as minhas filhas veem, que não têm telemóvel, nem têm acesso à internet, que nós somos muito rigorosos, não consigo controlar o que os rapazes com quem elas são os amigos delas, futuros namorados, não consigo controlar o que esses rapazes veem. Permita-me, não se importa de repetir que idade é que tem, só por curiosidade, Maria Gregória. Têm 9 anos. Ambas? Sim, são gêmeas. Portanto, é na idade em que nos começamos a preocupar. E eu acho que os pais, especialmente os pais, da nossa geração, não têm noção do que se passa, da facilidade com que as crianças neste momento podem aceder a pornografia ultraviolenta, nem ao que os que são pais adolescentes não sonham que os filhos consomem. Eu tenho a certeza disso. Os pais serão provavelmente também consumidores. Talvez, mas a questão é que os pais da nossa geração, eu tenho 42 anos, a geração com 40, 50 anos, era uma geração da imprensa, era muito... estava impresso em papel. Nós líamos, havia algumas imagens, sim, com certeza os homens nessa geração, eu não, claro, mas homens e rapazes tinham acesso a alguns vídeos ou às revistas do pai ou do tio. Era a revista Gina no meu tempo. Exato. Veja lá. Já ouvi falar nela. Mas não tem nada a ver com o que hoje em dia os rapazes estão expostos. E eu acho que nós, como sociedade, temos o dever, eles não têm culpa, eu não culpo as crianças e os adolescentes, eles não têm culpa. Nós criamos esta sociedade pornificada, violenta, agressiva, sexualizada, que não ensina às crianças o que é sexualidade saudável, o que é uma relação íntima saudável. Neste momento, por exemplo, há outras estatísticas sinistras de ejaculação precoce, disfunções sexuais, disfunções eréteis, eram problemas que afetavam homens muito mais tarde. Neste momento há homens de 20 anos viciados em pornografia com todos estes problemas. A Helena faz questão de dizer que é feminista, não é? Referiu há bocadinho aí a sociedade, enfim, o patriarcado, não é? Que é uma palavra que não é muito simpática para uma direita política que ultimamente tem vindo a reivindicar a ideologia de género nas escolas, que estamos a sexualizar as crianças. Por outro lado, os defensores desta, enfim, eu chamar-lhe a teoria de género e, enfim, a educação sexual que está a ser também, enfim, ministrada não só em Portugal, a Helena saberá disso melhor que eu, em vários países, enfim, chamemos no mundo ocidental. Como é que a Helena se posiciona no meio de tudo isto, visto que o feminismo e, enfim, digamos, as associações LGBT, etc., não são bem vistas por esta tal, enfim, este setor um pouco mais ligado à política tradicional de direita, que critica ferozmente esta ideologia de género, ou teoria de género, critica inclusivamente o feminismo, e que se pretende um pouco destruir a família, um ataque ao cristianismo. Como é que a Helena se posiciona também no meio de tudo isto? Então é assim, mas eu acho que de facto há muita
há muito desconhecimento do feminismo. O feminismo tem vertentes, tem chamadas vagas, e eu sou feminista de segunda vaga, cujo nome é feminista radical. É lá, isso ainda me assusta, mas não é? Significa, não significa extremista, significa de raiz, ou seja, os feministas radicais vão à raiz do feminismo. Okay. E para nós a raiz do feminismo é a libertação da mulher, acima de tudo da violência sexual, da violência doméstica. Nós focamos muito na violência, na objetificação sexual da mulher, portanto, por isso somos contra a pornografia, contra a prostituição. Eu acho que são temas que são perfeitamente conciliáveis com as posições até mais conservadoras da Igreja. O Papa Francisco também condena a prostituição e a objetificação de mulheres e a exploração sexual. Portanto, estamos completamente de acordo aí. O António Sequeira vai ficar muito espantado, mas também estamos completamente de acordo no tema ideologia de género. As feministas radicais são as principais opositoras, neste momento, de todas as leis, de todas as iniciativas que estão a ser lançadas neste tema, porque achamos que põem em causa os direitos conquistados pelas mulheres, que foram conquistados à força, que nos custaram, as minhas antepassadas, muito sofreram para os ter. Nós não tínhamos casas de banho femininas, eram mistas e eram palco de violações constantes. As mulheres estavam em risco nesses espaços. Foi uma conquista do feminismo radical conseguirmos balneários e casas de banho segregadas. E estão lá para a nossa proteção, porque infelizmente não é que todos os homens são violadores, mas quase todos os violadores são homens. E não vêm com um V na testa. Portanto, as mulheres não conseguem distinguir quem lhes vai fazer mal ou não. E a forma de nos protegermos é termos espaços segregados. Portanto, nós somos completamente contra a possibilidade de um homem se identificar como mulher e aceder aos nossos espaços. Nós acreditamos profundamente que a biologia interessa, a ciência interessa, e um homem é um macho adulto e uma mulher é uma fêmea adulta, humana. São as definições. Eu não sou mulher porque me identifico como mulher, nem sei o que isso é. Não é um sentimento, não é uma identificação, não é uma identidade. Eu sou mulher porque nasci com cromossoma XX e nasci do sexo feminino e não posso mudar isso. Vista eu vestir, chamo-me o nome que eu me quis dar a mim própria, isso não muda. Nasci mulher e morrerei mulher. E assim, não podemos mudar de sexo. Portanto, nós vemos, as feministas radicais vêm com extrema preocupação achamos que o movimento transativista coloca vários riscos aos direitos conquistados pelas feministas, porque, no fundo, aliás, se formos perguntar a uma pessoa, a um homem que se identifica como mulher, porque é que o faz, a resposta costuma ser um conjunto de estereótipos que não faz sentido, porque gosto de cor-de-rosa, porque sempre, uma vez ouvi essa resposta, eu sempre fui muito pouco jeitosa, mas era um homem a falar, com tudo que era tecnologia. E eu, por amor de Deus, nós temos mulheres engenheiras, não? Isso não é uma definição de mulher, não ser jeitoso com tecnologia. Portanto, estes estereótipos não definem a mulher está definida, nós somos de um sexo ou do outro. Claro, há pessoas intersexo, mas isso não... São uma minoria muito pequena. Está a referir-se ao hermafroditismo, Helena? Sim, há, por exemplo, o síndrome de Klinefelter, pessoas que têm cromossomas XXY, ou XY, que é XXY, Klinefelter. Há umas quantas vertentes, são basicamente defeitos cromossomáticos. São uma exceção, mas a exceção confirma a regra, que a nossa espécie é binária, XX ou XY. Há essas exceções, mas essas pessoas não são transexuais normalmente, são intersexo, é uma definição diferente, não se identificam de um sexo oposto, porque no fundo têm os dois sexos. E relativamente à questão concreta concreta, ou pelo menos que nos estamos a debruçar mais, que é, portanto, a questão dos abusos sexuais a crianças, e que, portanto, a questão da pedofilia, mesmo que hoje, nos nossos dias, bastante também, digamos, em movimento, se quisermos, na internet,
como é que a Helena, que se debruçou sobre estas questões, vê, enfim, esta ideologia de género tem tido uma força maior nos últimos 2-3 anos. Como é que, entretanto, digamos, notou, há alguma alteração, vá lá, de padrão nestes temas? Infelizmente há. Em primeiro lugar, normalmente a facção que defende a identidade de género também defende a legalização da prostituição e da pornografia, claro, não negam os efeitos nocivos que a pornografia tem, consideram a prostituição como trabalho sexual, como só mais uma atividade perfeitamente normal. E portanto nós divergimos bastante aí também, estes feministas radicais desse movimento. Vejo com preocupação porque neste momento, especialmente a nível das crianças nas escolas, eu acho que a educação sexual é fundamental, mas a que está a ser dada na escola neste momento está muito... este movimento está muito ativo nessa vertente e não me parece que seja o mais correto para as crianças. Um menino que gosta de cor-de-rosa e de usar e de fazer balé não é uma menina, é um menino que gosta de balé de cor-de-rosa. Até poderá ser, eventualmente, quando for adulto, poderá ser homossexual, mas tudo bem. Não é o do sexo oposto, só por gostar dessas coisas. Lá está, eu não sou mulher, as minhas filhas não são meninas por gostarem de cor-de-rosa. Aliás, nem gostam. Mas isso não muda. Portanto, nós... também para mim é uma questão de direitos das crianças. Eu considero que permitir que as crianças questionem essa sua identidade de género é uma forma de abuso, no fundo. Ou mesmo forçar a criança só por gosta de brinquedos ou de estereótipos do sexo oposto, manipular a criança para convencê-la que é do sexo oposto, eu acho que é uma forma de abuso de direitos das crianças. E, portanto, preocupa-me imenso. Outra uma questão sobre a educação sexual. É fundamental. Nós temos que, primeiro, como prevenção da pedofilia, é fundamental explicar às crianças que há adultos que querem fazer mal, que querem abusar delas, explicar porquê. E a prevenção da pedofilia passa muito pela educação sexual. Não é esta educação sexual que está a ser dada nas escolas. Qual é que seria a boa, vá lá, educação sexual, de modo que pudesse, já não digo acabar, mas pelo menos, digamos, colmatar um pouco esta questão? Eu acho que é muito focado no alerta, na consciencialização das crianças que, de facto, há adultos com más intenções, há adultos perigosos. O que é que significa expor o seu corpo, tocar o seu corpo, que é explicar que o seu corpo é delas, ninguém tem o direito de tocar, mesmo médicos e enfermeiros, que seja que só elas têm o direito de dizer não, explicar que há de facto pessoas com essas intenções. Depois, a nível da pornografia, eu acho que era outra componente que não está a ser dada. E depois o que acontece? Quando não está a ser dada essa educação sexual, ou pela família, ou corretamente pela escola, que eu acho que não está, o que é que acontece? Quem dá é o Pornhub, são os sites pornográficos. Uhum. E as crianças e os adolescentes acham que sexo é aquilo. Não é. Portanto, isto é gravíssimo. O que eu posso recomendar, para isto não ser tão negativo esta conversa, há uma luz ao fundo do túnel. A professora Gayle Dines, que é uma académica americana, inglesa, aliás, mas está nos Estados Unidos há muito tempo, ela criou uma empresa, um site, que é uma plataforma totalmente gratuita, onde os pais e professores têm acesso, neste momento está em inglês, eu acho que não há tradução para português, mas quem falar inglês pode aceder, chama-se culturereframed.com, reframed.com, e esse site é fantástico porque tem mesmo guiões para os pais, consoante a idade da criança ou adolescente, para os pais explicarem aos filhos o que é a pornografia, o que significa, como lidar com o facto de estar tão disponível online e dos amigos também consumirem, provavelmente. Tem uma série de guiões e de instruções para os pais seguirem.
e saberem como ter essa conversa com os filhos. E, por exemplo, é tão fantástico que diz mesmo, os rapazes não gostam de conversas olhos nos olhos, lidam mal com isso. Portanto, eles sugerem, tenha essa conversa com o seu filho quando vão no carro, por exemplo. Ele está atrás, você está a conduzir, portanto, a conversa é mais natural e não estão a olhar olhos nos olhos, não é tão séria, porque as crianças e os adolescentes não querem ter esta conversa com os pais. Claro, não é? Claro, não é? É constrangedor, não é? Parents and Teachers, eles também têm um programa para as escolas. Por exemplo, alguns países já adotaram este programa, estes módulos no programa oficial de educação sexual. Ok. Assim vou poder partilhar. Obrigado. Não agradeço, porque de facto eu acho que eu como mãe fiquei fascinada com esse site. Muito bem. E acho que é valioso mesmo. Já vamos abordar esta questão, porque o telefone está a tocar e vou ver quem é que se atreve a vir entrar em contacto connosco. Estou sim, boa noite. Boa noite. Como está? Olá. Está bom? Maria Irene? Então, seja bem-vinda, Maria Irene. Sou sempre bem-vinda. Sim, somos senhora. sempre, qualquer um. E então, o que me diz hoje? O que eu lhe digo é o que eu digo sempre. Eu repito, como é que eu ia dizer, parabéns a essa senhora e perguntar-lhe como é que ela conseguirá fazer alguma coisa quando as coisas são tão grandes, tão grandes, tão grandes. Muito obrigada. Compreende o que eu quero dizer? Compreendo perfeitamente. Quando o mal é tão grande, mas tão grande, como vocês, pequeninas ou pouquinhas, poderá abolir nessa grandeza? É a pergunta-chave. É mesmo a pergunta-chave. Eu digo, como se faz? Faz-se pedra a pedra. Luta, batalha a batalha, não vamos ganhar a guerra logo, mas no final pode ser que ganhemos. Devagarinho, por exemplo, agora no Reino Unido foi aprovada uma lei que exige que protege as crianças até aos 18 anos, que dificulta o acesso à pornografia. É uma vitória. Portanto, a lei, eu como sou advogada, acho que a lei pode ser muito poderosa nestas batalhas, mas tem que ser devagar. Tem que ser, por exemplo, outra vitória, o PayPal, o sistema de pagamentos, recusou a trabalhar com sites pornográficos, já não o faz, antes fazia. É um pequeno passo, mas tem impacto. Portanto, pedra a pedra, vamos desconstruindo esta construção gigante, este edifício gigante que é a indústria pornográfica. Com certeza. Eu fico, como é que lhe dizer, feliz por haver alguém trabalhando voluntária, mas eu acho que o demónio anda a trabalhar, como vocês bem sabem que é, o demónio anda a trabalhar e Deus anda a deixá-lo trabalhar. Só que Deus vai escolhendo sempre alguém forte. Não é pessoas como a gente, tem que ser pessoas assim como vocês, com muita fortaleza, muita grandeza. Vocês têm que ser mesmo pedras, sei lá, mais que pedras. E uma coisa... Temos todos, mas a Maria Irene, desculpe interromper, também tem o seu papel na sua família, nos seus amigos, fortalecê-los também. Olha, eu tenho netos, agora que já estou velha. Uma filha cria os meus filhos. Toda a vida houve casaria, não é? A gente sabe bem, mas agora os meninos, todos os telemóveis pequeninos, eu vejo os meus netos, eu vejo pequeninos todos com telemóveis, só que a mãe controla. Não anda nessas porcarias, tem de ter, são meninos que andam na igreja, são meninos que andam... O tempo passa a tempo deles, é cantar ao Jesus nas cantorias, é ser catequistas, é ser, como é que dizer, escuteiros, é assim, os meus netinhos, para já, não é? Para já. Já tenho netos com 22 anos, tenho netos com 15, com 14, com 11, com 7.
E eu explico muito às minhas netas, eu acho muito que isso preocupa-me o mundo, preocupa-me a mim o pecado, porque tudo isso é pecado, porque é o diabo que anda a trabalhar e por isso ele faz a cabeça às pessoas. Eu ainda um dia disse a um senhor que estava na França. Na França também há para ir a ensinar a cidadania, ou lá o que é, quando eu sei dizer que no tempo não havia, e afinal é a ensinar porcarias. E ele disse, menina, na França, sim, lá não há? Aqui em Portugal, que é um atrasadinho, que diz que eu ouvia dizer quando era pequena que Portugal era atrasado 40 anos dos outros países, e afinal já está aqui tanta coisa. No tudo que não presta, estamos a apanhar rapidamente. É verdade. E ele disse, menina, não, lá o que se explica é o que os pais não explicam em casa. Mas eu acho que não tem nada de mal. Isso não tem nada de mal. É mudar a dizer ao menino, se não quiser ser moça, pode ser um moço. Olha aqui, pelo menos é o que se fala. E não, eu não gosto de dizer nada disso. Pelo menos uma gente na escola não gosto de dizer nada disso. E depois, olha, eu bem digo, Portugal está a ficar muito adiantado. Lá, Portugal está a ficar do rastro. De antes, eu ouvia dizer, quando alguém lá fora ouvisse falar em português, dizia que o português era santo. Não, eles hoje está tudo podre. Dizia o meu pai que o santo era 29, que já morreram 30, e eu estou de acordo. Maria, vou-lhe pedir para terminar, que está-me a acabar a hora. Está bem. Ó, Santoni, tudo bom para vocês, para o seu programa. Dou parabéns a essa senhora, só peço a Deus que a ajude a lutar, que nunca desanime, porque está a lutar numa coisa muito importante, muito, e por isso que tenha muita fortaleza. Muito obrigado. Muito obrigada, agradeço, e um Feliz Natal. Deus. Obrigada. Helena, atender. Helena? Sim? Diga a sua justiça. Não, eu percebo a preocupação. Não sei se qualificaria como pecado, mas, como disse, acho que é uma questão de saúde pública. Acho que é preocupante. Acho que as nossas crianças estão em risco, o futuro delas e a sexualidade delas, que é uma parte da sua vida. E, por exemplo, outra estatística que há bocadinho queria referir, que também é assustadora, e que há médicos que não percebem, que temos ginecologistas de adolescentes. O que é que se passa? Estão a aumentar tanto as doenças sexualmente transmitidas, e há estudos que ligam a uma correlação direta, que quem consome pornografia, quem mais consome pornografia, menos usa preservativo. Portanto, estas doenças cresceram bastante também. E outros problemas relacionados. Portanto, que já falámos. Não temos de falar de crianças e de adolescentes ainda. Claro. É muito grave mesmo. Como estava a dizer há bocadinho antes da chamada telefónica, portanto, estava lá a falar de um autor que ele chama-se o E. Michael Jones. Não conheço. Como? Não conheço, desculpe. Não conheço, mas devia conhecer. Estou a ver que sim. É interessantíssimo. À parte, digamos, ele é um acérrimo defensor do catolicismo e um grande crítico também ao mesmo tempo, porque ele aponta de facto também vários problemas. Eu não sei se a Helena professa alguma religião. Eu fui educado no catolicismo, mas deixei de ir à missa há muito tempo já, e portanto não me considero um praticante, né? Mas, sim, eu tenho o mesmo percurso. De um modo geral, os portugueses, digamos, na maioria de nós temos essa matriz, vá lá. Mas ele, como estava a dizer, ele considera, mas é muito interessante porque ele aborda muito estas questões e cruza muita informação com a história, vá lá, de todo este processo da história da humanidade, com digamos, estas questões relacionadas com a sexualidade, com a homossexualidade, com a ideologia de género, etc. Mas ele dá um exemplo muito flagrante, que eu, aliás, já pesquisei, e isso foi de facto uma realidade. Em 2002, o exército israelita invadiu a cidade de Ramallah. Após essa invasão, digamos, e tomada de controle da cidade, lá, militarmente,
Eles tomaram, digamos, também conta das televisões, encerraram a programação normal. Isso encontra-se facilmente se pesquisarmos no Google. E, digamos, houve a seguir, digamos, eles começaram a transmitir pornografia, digamos, de uma forma seguida, nas televisões, nos canais de televisão, digamos, lá naquela zona. E esse exemplo é-nos trazido por esse autor, como, de facto, a pornografia serve como uma arma de manipulação política, no sentido em que digamos, o cidadão fica reduzido à sua habitação, ligado ao computador ou à televisão, digamos, abstraído digamos, da sociedade, fica dócil, fica, digamos, resumido um pouco ao seu egoísmo, na sua casa, no seu quarto, na sua cave, como ele costuma dizer. E, portanto, que é o ambiente perfeito, não só em Ramallah, mas em qualquer parte do mundo, para que politicamente, digamos, ou para que os políticos fiquem descansadinhos a tomar todo tipo para controle das massas. Precisamente, ou seja, é aqui que ele vem com a tal manipulação política, digamos. Não posso concordar mais, faz-me todo sentido, exceto o ponto de ficarem dóceis, não ficam. Todos os estudos provam que ficam muito mais agressivos com as mulheres. Mas aí é que está, mas este dócil, digamos, é um termo que é utilizado, digamos... Assim, domesticado. Boa noite. Dona Helena, queria dar boa noite à Dona Helena, ao Sr. António, agradecer a essa senhora que se todos pudessem lutar como ela, não estaríamos no mundo que estamos. E queria agradecer muito porque essa senhora, que Deus lhe dê a força para continuar, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, porque, pronto, isto está mesmo muito, muito ruim. Aqui na escola de Fermentões acontecem coisas que até o diretor já se fica assustado. Estão-me a ouvir? Estamos a ouvir. Estamos a ouvir. Obrigada. Dona Helena, eu é que agradeço à senhora pela continuação deste trabalho que a senhora está fazendo, porque eu tenho netinhas e já sou uma pessoa com problemas de saúde muito graves e estou muito, muito preocupada, porque aqui é uma aldeinha e já se vê coisas muito, 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 muito ruins. Clara, mencionou aí problemas do que o diretor até fica assustado. É engraçado que já não estou a ouvir outra vez. Já não está a ouvir? Não. Estou a ouvir pela rádio, não pelo telefone. Então não faz mal, ouça pela rádio. Estava a tentar ver se a Clara nos dizia. Aqui em Fermentões já se vê na escola do 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, os rapazes abraçados uns aos outros, mãozinhas dadas, e os pequeninos ficam a olhar tão tristes. Isto é muito triste, muito feio, magoa as pessoas, porque eu sempre digo ao meu neto, tu és um menino e tens uma irmãzinha agora que é uma menina, sois diferentes. A menina, e o meu neto compreende muito bem, diz, bom, eu sou um menino e tenho uma pilinha, e a minha mana tem uma pitinha, até diz assim, que dá para rir. E meter na cabeça das crianças, que, como eu digo muitas vezes, sabe, Rodrigo, as meninas são para ser mães, que é a coisa mais linda que existe no mundo. Os meninos, depois quando fores maiorzinho, a avó, se for viva, vai começar a explicar. Não é a escola que te vai explicar, porque eles não te vão explicar as coisas direitas. É o pai, a mãe, os avós, porque eu vejo ali na escola já papéis nas portas, para isto, para aquilo, para o menino ir tomar banho com a menina com o menino. Não dá certo. Isso lá porque estamos num mundo mais moderno, tudo tem os seus limites. Não devemos fazer misturas assim, porque nunca vai dar certo. Os jovens hoje já estão todos mas variados a cabeça, está tudo tolinho. É verdade. Eles chegam a uma idade que ouvi um programa aqui há tempos, no Brasil, e eles chegam a certa idade até se matam. Eles já não sabem o que querem da vida. Sabe o que eles queriam, António? Era uma boa sachola nas mãos e aprender a trabalhar e para ver se aquela cabeça, porque aquilo é doença. Os pais deviam tratar um filho quando está assim, como eu já disse à Dona Helena, tenho aqui um menino na freguesia, aparece à escola, fez este ano 9 anos, lábios pintados, vestidos, e já falámos com os pais,
nós não temos ninguém na família. Não é preciso ter ninguém na família. É ir ver o que é que se passa com a médica de família ou com o psicólogo, ver o que aquela criança está-se a passar. Ainda se riem, há pais que ainda se riem. Portanto, temos nós, pais e avós e todos, como essa senhora que está a lutar por estas lutas, que é muito complicado, todos tentarmos ajudar. Agradeço muito a Dona Helena, desejo um bom Natal à senhora e que tenha muita força para poder continuar, porque não é fácil, tudo é muito complicado. E para Sr. António, como sabe que estou a passar um momento muito difícil na minha saúde, desejo um bom Natal para os dois, uma vez que eu não estou a ouvir nada. Nós desejamos também um Santo Natal e as melhoras. Muito obrigada. Muito obrigada, Dona Helena. Sr. António, também, se não entrar mais, um bom Natal para o senhor, para toda a família de vocês os dois, está bem? Sim, muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite, Clara. Sabe, Helena, eu tenho de vez em quando tido aqui umas conversas com... Ela chama-se Maria Helena Costa, tem, digamos, um ativismo muito intenso, nomeadamente no Facebook e não só. Tem andado aí também pelo país a dar palestras sobre esta questão, precisamente da ideologia de género. Ela participou num debate na TVI e antes de começar, ou no intervalo, ou antes de começar, o médico que participou no debate, enfim, e que defendeu um pouco esta causa da mudança de sexo, antes de começar o debate em si em direto, vá lá, referiu qualquer coisa do género que, enfim, se nós médicos pudéssemos fazer antes em vez de trocarmos o sexo, se pudéssemos fazer uma operação à cabeça, isto se calhar resolvia o problema. mas depois não foi capaz de dizer isso em direto, vá lá, não é? Não, porque há pessoas a serem despedidas por causa desta questão. O que se está a passar é muito, muito grave. Eles, é discurso compulsivo, estão a ser obrigadas a concordar que sim, que tudo isto é possível e que homens podem engravidar e que mulheres têm pénis. Estamos parece sair de uma novela orwelliana. É assustador, não sei mesmo. Nunca pensei que isto acontecesse assim. É gaslighting puro à sociedade inteira. A Helena tem falado também neste artigo que escreveu no Jornal Público, digamos, estabeleceu aqui, digamos, o pedófilo online e offline. Quer explicar-nos o que é que quer dizer com isto, Helena? Isso é outro tema que também está muito na berra entre estes especialistas, psicólogos, psiquiatras. Isto foi em resposta concreta a uma carta de um conjunto de especialistas que queriam tentar, assim, no fundo, criar simpatia e empatia pelo pedófilo, explicando que o pedófilo nem sempre abusa de crianças e que é possível, é diferente o crime, a ação da pessoa dos pensamentos que tem, dos desejos, que não é necessário que ele atue sobre esses desejos. Tudo isso é muito bonito, é verdade, nem todos os pedófilos abusam diretamente de crianças. Ou seja, há aqui uma certa romantização do pedófilo. Sim, completa. Sim. Mas a verdade, e sabemos pelas estatísticas de consumo da pornografia infantil, que são gigantes, é o tráfico, a pornografia infantil é a maioria do tráfico escondido do Tor. O Tor é o motor de busca da Dark Web, portanto a pornografia, onde se passam todos é a mesma Dark Web, tudo que é comprar droga, contratar um assassino, consumir pornografia ilegal, que é pornografia infantil, está tudo na Dark Web. E a maioria do tráfico escondido é relativa à pornografia de menores, pornografia infantil. Portanto, estamos a falar de milhões de imagens trocadas diariamente. Quem são estes homens? Não podem-nos querer convencer que um pedófilo nunca toca numa criança. Até pode ser, mas toca consumindo pornografia. E é muito difícil que não consumam, porque é fácil, é acessível, é gratuita, e eles não se controlam. E sabemos isso, há projetos, há dados estatísticos também sobre isso, mesmo que depois de anos de terapia a taxa de incidência é altíssima, porque é muito fácil voltar a consumir. A Helena dá, inclusive, neste seu artigo, o exemplo, enfim, de um
um relato nas Filipinas, estabelece aqui um paralelo entre a criança que é abusada fisicamente e a criança que é, enfim, que se despe e que se põe em frente a um computador para que seja vista, vá lá do outro lado, por alguém. Foi criticada por isto? Foi muito criticada por isso. Que não compreendo, de facto, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, mas acho que ainda consigo compreender que uma criança que passa por isso está a ser efetivamente abusada, mesmo que o consumidor, o cliente que está do outro lado do ecrã a milhares de quilómetros de distância não lhe toque, não lhe ponha um dedo em cima, a criança está apavorada, foi efetivamente abusada, sabe o que está a acontecer. Mesmo as crianças muito pequenas sabem, sofrem traumas. Aliás, quanto mais pequenas, mais grave. Uma criança de 1 ou 2 anos sabe que quando foi vítima de violência, o seu cérebro compreende, o trauma fica lá. E o trauma é equiparado aos traumas dos prisioneiros de guerra. Isto é outro estudo. Portanto, é impossível dizer que a criança não sofre ou que o pobre pedófilo que está em sua casa só em frente ao ecrã que não fez nada porque não tocou na criança. Assim que clica, está a abusar de uma criança indiretamente, não lhe toca, mas está a abusar dela porque está a criar procura para o abuso de crianças que não seriam abusadas se não houvesse clientes, se ninguém pagasse por isso, se não houvesse visualizações, os produtores destes filmes não iam explorar crianças por esse efeito. Portanto, não há dúvida que a procura cria a oferta. E, portanto, acho que este tema toca-me muito porque acho que é tão desonesto, intelectualmente desonesto, dizer que um pedófilo é bonzinho e é romantizar e humanizá-lo porque não viola diretamente crianças, não as penetra. Sim, tudo bem, provem-me que ele não consome pornografia. E nós sabemos é que todos, ou quase, pelo menos quase todos, o fazem. Qual é a ideia que cria? Enfim, qual é a ideia que cria na mente de quem, enfim, consome pornografia infantil na dark web, como referiu, e não só pornografia infantil, mas também quem, digamos, abusa sexualmente de crianças, onde, por exemplo, nas religiões, nomeadamente na Igreja Católica, têm surgido grandes escândalos também relacionados com esta questão. O que é que já percebemos que é um problema que lhe toca muito. Que tipo de homem é que vê aqui e enfim, o que é que lhe ocorre que levará uma pessoa, digamos, eu aqui há uns anos li um escritor que dizia qualquer coisa como, digamos, este homem projeta na criança, digamos, uma certa colaboração, mas está a usar umas lentes desfocadas e a projetar, digamos, esta suposta colaboração, digamos, lá na criança. Que leitura é que faz de tudo isto, Helena, quando pensa num abusador destes? Também é muito complicado porque é difícil não sentir repulsa e ódio por estas pessoas, que eu acho que este é, sem dúvida, o pior crime do Código Penal. É a morte lenta de uma criança. Nós sabemos os efeitos que são eternos, os traumas que criam nas crianças. Portanto, é mesmo uma morte lenta. É pior que um homicídio de uma criança. É assim que eu o vejo. Mas agora também vai achar isto estranho, sendo eu feminista, mas eu acho que as feministas, também aquela professora que eu falei, que a Lines, diz muito isto, as feministas são as melhores amigas dos homens. Nós somos sempre acusadas de ser anti-homens, o que é tão injusto, porque nós de facto somos as melhores amigas. Nós recusamos a acreditar que os homens, que um menino, que um bebê do sexo masculino, nasce pedófilo, ou agressor, ou violador, ou homicida. Não é assim que funciona. Não, aliás, isto também está provado, biologia, psicologia evolutiva, os genes têm um papel muito, muito, muito pequeno. Os genes, sem o ambiente, precisam do ambiente para ser ativados. Os genes estão adormecidos. E, portanto, não são os nossos genes, não são as nossas hormonas que nos tornam criminosos. Acho que não é assim que funciona. Eu culpo esta sociedade, não culpo as crianças, como a sua ouvinte foi muito simpática, mas estava a criticar os jovens e estes adolescentes. Eu acho que eles são vítimas desta sociedade.
Eles não têm culpa. É nosso dever dar-lhes muito mais do que isto. O que estamos a dar é muito mau, é negativo e muito mau. E estes homens, o que estamos a dar é isso. Eles crescem num mundo onde as mulheres são o outro, as mulheres são objetos, porque é isso que veem quando ligam a televisão, quando andam na rua e veem os placares, as mulheres estão despidas, essa publicidade, as mulheres estão lá para... É um reflexo. Sim. É um reflexo. Para a presença sexual do homem e as crianças também. É um reflexo, portanto, são seres menores. É um reflexo, dizia eu, do capitalismo, esta publicidade agressiva também. Eu acho que eu chamaria mais patriarcado. Eu acho que é um sistema tão complexo, mas de facto é a palavra certa, porque está tudo interligado. O capitalismo, sem dúvida, que é um dos fatores, mas visualizar o conceito das mulheres e das crianças como objetos, como ainda há pouco tempo na lei as mulheres e crianças eram propriedade do homem. Não estamos a... O que eu estou a dizer era lei. Portanto, é muito, as leis mudam, mas as mentalidades, a cultura, o comportamento demora a mudar. E há muita gente que vê assim, os femicídios em Portugal são um reflexo disso. A mulher quer separar e o homem não deixa porque vê como sua propriedade. E os filhos são seus. E, portanto, eu acho que a pedofilia vem muito por aí, vem muito de ver a criança como... E também de sexualizar a submissão. A sexualidade que nós temos na pornografia, isso é patente, não é de entre pares, não é entre iguais. É a mulher subjugada, submissa ao homem. E as mulheres, e a palavra mais pesquisada é teen, adolescente. Portanto, a própria indústria pornográfica tem uma componente pedófila muito grande também. E esta sociedade cria pedófilos, porque nós, primeiro, os pedófilos, no termo que os especialistas, como estes especialistas distinguem entre pedófilo e abusador sexual, eu sei que é verdade. Há o pedófilo que de facto tem esses desejos, essa parafilia, e isso começa na adolescência mais ou menos. Mas lá está, vem da socialização, ele não nasceu assim. Eu não acredito que alguém nasce pedófilo. Vem dessa socialização, se calhar foi violado em criança, se calhar teve acesso a pornografia violenta muito cedo. Eu acho que é complexo, mas vem mais... A socialização é o fator principal. Mas agora, com a pornografia sendo tão violenta, estamos a assistir a fenómenos de homens de 40 anos, 50 anos, que de repente se tornam pedófilos. E dizem mesmo, foram entrevistados na prisão e disseram, nunca tive sexo com crianças, mas estava aborrecido, como a pornografia normal já não me satisfazia, fui à procura de uma coisa nova e pronto, e consumiram pornografia infantil e meses depois estavam à vontade de uma criança. Isto é um fenómeno novo, que é mesmo criado pela pornografia. Todo o vício exige que cada vez se aumente a dose, não é? Exato, isso é outro ponto, porque de facto a pornografia, foi como disse há pouco, é uma droga, é exatamente, ativa as mesmas zonas do cérebro que o consumo. E ela está acessível às crianças hoje em dia também. Exato, enquanto que uma criança é mais difícil consumir álcool com 11 anos, ou cocaína. Nós formos a conduzir o nosso carro, a polícia manda-nos parar para ver se temos álcool no sangue, ou mesmo, exato. ou mesmo substâncias, vá lá, estupefacientes, mas não há uma resposta para esta nova droga que está aí no mercado, acessível a todos, a qualquer hora, e a crianças têm idade. Exato, uma criança também não pode entrar num casino. O vício do jogo é outro, é o mesmo, é outro tipo de vício. Exatamente. Mas uma criança está aí para entrar num casino, enquanto a fotografia está em casa, o computador, e só 5 segundos. Eu estava a falar-lhe sobre esse autor americano, E. Michael Jones. Ele, enfim, dá uma certa, se quisermos, como é que chegamos aqui, ou como é que estamos aqui, vá lá, não é? Ele, como católico, defende precisamente um pouco esta ideia de que as pessoas mais velhas dizem aqui enfim, pelas nossas cidades e pelas nossas aldeias, de que as pessoas se afastaram de Deus e que deram, enfim, um pouco origem ao estudo. No fundo, ele dá uma explicação um pouco neste sentido, ou seja,
as pessoas, ele como era um imigrante dos Estados Unidos, filho de pai e mãe, enfim, um alemão e outro irlandês, dizia que nos Estados Unidos, enfim, passou-se um pouco aquilo que também se está a passar aqui em algumas zonas da Europa, que estamos a ser invadidos por imigrantes de vários países. Não é uma imigração normal, como antigamente, que as pessoas iam à procura de melhores condições de vida, mas agora porque há guerras e, enfim, claro que poderíamos entrar na questão de quem é que está a gerar todas estas guerras, mas isso é outra conversa. Mas ele, portanto, faz esta comparação, mas a ideia que ele quer dar é mais ou menos a seguinte: o problema nos dias de hoje é a identidade. A identidade que, nós falamos no início do programa, somos ambos portugueses, digamos, Portugal tinha e ainda tem, enfim, uma certa matriz católica, que entretanto acabou por, enfim, nas escolas acabaram com crucifixos, acabaram um pouco, enfim, as aulas de religião moral não eram obrigatórias e eu comecei a faltar, quer dizer, era mais fácil ir e jogar a bola, não é? Mas, no entanto, ele também dá esta ideia de que, digamos, nesta identidade que tínhamos, ou seja, os países, enfim, chamemos os países cristãos, não necessariamente católicos, mas que tínhamos esta identidade, quando, digamos, há imigrantes de várias nacionalidades juntos num país, a única coisa que os distingue não é serem ou pretos ou brancos, digamos, o que une, depois uma comunidade é a língua e é a religião. O que é que fica, o que é que diferencia uns dos outros, não é? Então ele acredita que ao retirarmos esta identidade, que é o que está um pouco a acontecer, as pessoas têm-se afastado um pouco, também por responsabilidade das próprias religiões, que não acabaram por, enfim, de algum modo ficar seduzidas pelo luxo e pelo dinheiro, mas acabaram por não dar, enfim, uma grande parte de respostas para os problemas que hoje em dia enfrentamos. Mas ao tirarmos esta identidade, houve espaço para que precisamente entrassem coisas como a ideologia de género nas escolas, em que, digamos, há aqui um vazio, abriu-se aqui um vazio que não foi preenchido, enfim, porque nós, quer queiramos, quer não, nós temos essa matriz católica em Portugal e em vários países, enfim, do mundo ocidental, cristã, nomeadamente, e ao esvaziarmos este conteúdo, se quiser, porque quer queiramos, quer não, nós baseamos, a Helena é advogada, quer dizer, reina nos tribunais, quer dizer, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, ou estou a dizer alguma asneira. Parece que nos baseamos, mesmo inclusive em termos de lei, de tribunais, regemos-nos um pouco pelos valores judaico-cristãos. E abriu-se aqui um vazio, que era a nossa identidade, e que está a ser preenchido precisamente agora por esta libertação sexual, por isso que o seu feminismo baralhou um pouco. Mas o que é que lhe apraz dizer sobre isto, sobre esta ideia? Olha, eu digo a minha experiência aqui, neste país onde eu vivo, que é a Suíça. Temos cantões católicos e protestantes. Uhum. Temos uma comunidade que é agnóstica muito grande. Portanto, eu acho que a maioria das pessoas nem é religiosa, ou pelo menos não é praticante, de certeza. Temos uma porcentagem enorme de estrangeiros. Em Zurique, por exemplo, são 40%. Uhum. Temos 4 línguas oficiais, mais os estrangeiros, que muitos deles não falam nenhuma das línguas oficiais. Uhum. E somos um dos países mais ricos da Europa, do mundo, com uma taxa de criminalidade praticamente zero. Se me pergunta se temos identidade, talvez não. Eu sou suíça por casamento, mas não sinto-me, sim, portuguesa, suíça. Se calhar quem vive cá há muitos anos veio de Itália também, ainda se sente italiano, mas a identidade talvez não seja isso que nos une, mas temos imenso respeito por este país, por ser tão pacífico, pela qualidade de vida. Mas já viu, não temos nada, não temos a religião, não temos a língua, não temos a etnia, e funciona. Temos imensa diversidade, no fundo. Há de facto 40% de estrangeiros, é muito, numa cidade de 500 mil habitantes,
Portanto, eu não sei se concordo que seja essa a origem destes problemas. E outra questão da religião, sobre o abuso sexual de menores, foi como disse há pouco, a Igreja Católica tem um problema muito sério nesse tema, que eu acho que vem do facto dos padres ser obrigatório que os padres sejam celibatários, que eu não concordo. Não se vê o mesmo problema na Igreja Protestante, por exemplo, onde os padres podem casar. Claro que há abuso, não é que não haja criminalidade, mas os números não são comparáveis. Portanto, eu acho que a causa é mesmo essa. Mas aí é que entra uma outra questão, e que a Helena referiu muito bem, a Associação dos Países Mais Ricos do Mundo, não é? Agora, os países que estão sujeitos a ajudas financeiras internacionais, como é o caso de Portugal, como é o caso da Irlanda, como é o caso, enfim, de grande parte dos países europeus. Claro que a Suíça nem sequer pertence à União Europeia, não é? E é uma questão, digamos, diferente, mas se reparar, todos os outros países da União Europeia têm, digamos, esta questão da ideologia de género, por exemplo, não é? A Suíça também tem, mas mesmo assim está mais controlada. Portugal foi muito à frente. Portugal aprovou a lei sem qualquer discussão, sem qualquer debate. Mas porquê que Portugal aprovou e a Suíça não aprovou? Porque Portugal tem uma dívida com o FMI, com instituições financeiras internacionais. Eu acho que esta questão foi cultural. Eu acho que Portugal gosta muito. Há algumas questões que nós achamos que é muito engraçado sermos moderninhos e nem pensamos no que estamos a fazer e vamos a reboque de alguns. Este caso para mim foi gritante. Eu nunca pensei que tendo um presidente como foi o professor Marcelo Rebelo, foi meu professor de Direito, eu admirava, nunca pensei que ele promulgasse aquela lei sem qualquer discussão, sem qualquer debate. Só para dar um exemplo, esta lei está para ser aprovada no Reino Unido há 3 anos e não se consegue porque o debate é gigantesco. E aqui foi aprovada assim. Houve uma petiçãozinha qualquer, mas não houve debate efetivo. Mas no Reino Unido também há bastante queixa, portanto, desta ideologia nas escolas, não é? Também está bastante implementada. Mas há debate, as pessoas estão envolvidas. Em Portugal, não. É frustrante. Tudo isto é frustrante, como disse a sua ouvinte, foi muito simpática, mas de facto nós somos todos pequeninos, eu sou pequenina para ter algum impacto. Eu percebo perfeitamente essas ideias que ele tem tentado transmitir desse autor, digamos, o professor Michael Jones, mas a pornografia de facto é viciante. Ela liga-nos. Eu vou utilizar aqui uma expressão que provavelmente a Maria Irene vai percebê-la, mas outros, a Maria Irene, que é a primeira ouvinte que nos contactou, e que pode ser considerada um tanto ou quanto arcaica e mesmo provinciana, mas liga-nos de facto a tudo aquilo que é malicioso e que é maligno, se quiser, mesmo em termos religiosos, que nos liga um pouco, digamos, a coisas diabólicas, se quiser, que nos tira o sono, e que depois, digamos, também complica um pouco, digamos, a nossa própria relação que temos digamos, com o conjugal. E nesse sentido eu penso que seria importante, de facto, apesar que nós estamos a remar contra a maré, e eu creio que não há uma solução, não há uma solução, se quiser, enfim, eu ia dizer diplomática, mas não parece-me que não há aqui uma solução política. Eu creio que nós, de facto, para as pessoas que acreditam, enfim, eu acredito num Deus, não necessariamente num Deus bíblico, mas num Deus entre o bíblico e o cósmico, se quiser, como referiu Einstein. Mas nós estamos aqui um pouco, digamos, a imagem que me tem surgido é aquela imagem bíblica em que, digamos, os apóstolos acordam Jesus Cristo porque levantou-se ali uma tempestade e, digamos, eles não tinham solução, e então Jesus Cristo acalmou a tempestade e reprimiu-os, dizendo: homens de pouca fé, não é? Nós só enfim, tem que acontecer qualquer coisa aqui extra-humanos para que nós consigamos, enfim, um pouco combater este problema, porque é uma luta muito desigual. E é um problema extra-humano. Isto retira-nos humanidade, retira estes homens, como o António referiu, a sua humanidade diminuiu
nesse momento, quando tinha visto. Claro e acima de tudo, é uma questão também, a humanidade é empatia pelo próximo. E eu penso-me, eu também percebo e louvo essas iniciativas de homens que suspendem o consumo de pornografia e para se oferecerem, para ultrapassarem o vício, mas eu de facto faço apelo à empatia pelas mulheres, pelas vítimas desta indústria agressiva, violenta, aterrorizadora, que de facto trata as mulheres como matéria-prima, e são, neste caso, as taxas de suicídio das mulheres da indústria são altíssimas. Isto não é uma profissão, não é uma profissão, não é normal a pessoa ir trabalhar e apanhar doenças, apanhar gonorreia nos olhos, porque eu tive sêmen em contacto com os olhos. Não é normal, não é suposto, isto não pode acontecer. E de facto temos que criar empatia por estas mulheres, porque nós não queríamos isto para nós, para as nossas filhas, para as nossas netas. Isto não é uma profissão, não é uma atividade normal, é extremamente exploradora, agressiva, violenta e maléfica para as mulheres e para os homens quando consomem também, noutras causas, claro. Mas há aqui de facto a necessidade de encontrar um equilíbrio, porque também de algum modo, digamos, os homens, tanto homens como mulheres, têm que viver a sua sexualidade. E ela foi reprimida também pelas religiões. As religiões também têm, vá lá, a sua parte de responsabilidade no meio disto tudo, porque, digamos, passavam um pouco ao lado de todas estas questões e tudo era pecado. Concordo, sim, também foi um dos fatores de problemas. Mas este é um problema novo. Nesta era digital é um problema novo. Mas e que está exponenciar. Porque não só neste problema como noutros, nós com a era digital nós estamos a passar do 8 para 80 facilmente em várias matérias. Exato. É muito preocupante a situação, especialmente para quem tem filhos. Para quem tem filhos, pois. E estamos a ser cobaias numa experiência. Os nossos filhos, nós não sabemos, ou pronto, o que sabemos dos que já passaram por isto, dos adolescentes há 10 anos atrás, já foram expostos a isto, os resultados estão à vista. Os crimes sexuais aumentaram à escala global. E claro que haverá mais denúncias, as vítimas estão mais conscientes e denunciam mais, mas esse fator é muito pequeno. Eu acredito que a maioria o aumento se deve muito provavelmente à pornografia. Há também ao agravamento, desculpa o meu português às vezes, já são muitos anos ele não percebe-se bem. Sim, ao agravamento da situação, de facto os homens, neutralizou-se a violência, normalizou-se a violência, a objetivação sexual, e isso conduz a um aumento direto das taxas de crimes, destes crimes sexuais e outros femicídios. Não queria deixar de referir isto, para termos consciência. Portugal é dos únicos, ou será mesmo o único, é uma estatística tão aberrante que eu tentei pesquisar, mas ainda não encontrei informação. Portanto, para tudo que eu consegui pesquisar, Portugal é o único país do mundo em que em 2018 as mulheres foram a maioria das vítimas de homicídio. Por todo o mundo, os homens são a maioria das vítimas de homicídio. Em Portugal foram mulheres, mais de 60%. Isto é aberrante. A nossa taxa de homicídio é das piores da Europa. Eu tenho um artigo sobre isso, fiz essa pesquisa. A Albânia é o primeiro, a Albânia, que é o país dos proxenetas, dos traficantes sexuais. A Albânia é o primeiro país onde se matam mais mulheres. O segundo país da Europa inteira é Portugal. Nós não queremos estar numa estatística ao lado da Albânia. É vergonha-nos, não é? Sim. E para a nossa dimensão, os números que nós temos são assustadores. Este ano, em janeiro, que foi aquele mês negro em que morreram 10 mulheres, e uma criança foi assassinada logo a seguir, a nossa taxa de homicídio, considerando a nossa população, foi maior que a do Brasil. O Brasil, que é um país quase em guerra, não é? Pois. Portanto, é muito, muito grave o que está a passar em Portugal. E o nosso governo não reage. Por exemplo, a nossa associação e outras pediram audiência com o Presidente da República, não nos recebeu os influencers do Instagram,
mas não recebeu as associações que trabalham com violência doméstica. O Governo faz minutos de silêncio. Uma outra iniciativa, esta, por exemplo, de hoje, que até vinha do Bloco de Esquerda, que não é um partido, não é um partido político, mas a iniciativa era muito bem feita, a proposta de lei estava muito boa, para reconhecer as crianças como vítimas, dar-lhes o estatuto de vítima, e foi chumbada pelo PS e com a abstenção do PSD e do CDS. Eu não compreendo como é que se pode ficar calado ou se está contra algo tão básico como reconhecer que as crianças são vítimas. O que é que antevê? Mais mortes. Até mudar alguma coisa. É muito grave, mas eu vejo mais mortes e mais vítimas. Até se começar a fazer alguma coisa mesmo séria. Eu pensei, este caso da bebê que foi assassinada em fevereiro, asfixiada pelo pai, eu pensei que ia mudar muita coisa. Infelizmente nem isso. Nem uma bebê de 2 anos assassinada mudou. É muito, muito triste. É assustador. Portanto, o que eu vejo é muito negro. Acho que isto vai piorar antes de começar a melhorar. Helena Tender é a nossa convidada, foi a nossa convidada, está a ser a nossa convidada esta noite no programa Café Duplo da Rádio Santiago, nesta sexta-feira, 13 de dezembro. Helena, agradeço-lhe mais uma vez a sua participação e pedi-lhe agora, enfim, em jeito de conclusão, digamos que o que é que lhe apraz dizer no final desta nossa conversa? Então, eu agradeço o convite, foi uma conversa muito simpática, gostei muito. Sei que estes temas são muito duros e não são fáceis, mas o António está muito consciente e sabe bastante destes temas. O meu apelo é sempre as crianças, pensarmos nelas, não as vermos como seres inferiores ou mesmo como objetos, como elas são tratadas muitas vezes, mas são sujeitos de direitos, não são objetos de direitos, não são, quando os pais se divorciam, não são os pais que têm direito a ter a criança consigo ou visitá-la, não, são as crianças que têm direito a ter a melhor vida possível, educação, casa e a serem visitadas pelo outro progenitor. Estes temas são sempre os direitos das crianças são o centro, e acho que muitas vezes na justiça se perde isso e na sociedade também. E dar-lhes um mundo melhor, porque o que estamos a dar agora não serve. Esta sociedade não está a formatá-las muito mal, e a culpa não é delas, é nossa. E o dever também de as ajudar é nosso. E quem somos, de onde vimos e para onde vamos, para acabar mesmo? Quem somos? Fomos crianças. E teremos filhos que também são crianças, eles próprios terão crianças, portanto elas são o futuro, e temos que dar-lhes o melhor futuro possível, presente e futuro, já que o passado foi tão negro. Não consegui, entretanto, digamos, agitar aqui pergunta alguma que ficasse a saber qual é o seu partido político, a sua religião, parece-me que sim, estou numa fase um bocadinho de confusa com a minha fé, que ainda tenho, mas não consigo responder na parte religiosa. E partido é a mesma coisa, também não. Não consigo também. Há muita coisa mais ao centro, digamos. Ou seja, precisamos de outro tipo de respostas? Precisamos. Mais centradas as mulheres são metade da população, precisamos que sejam consideradas como tal, e as crianças também. Somos todas pessoas, somos muito mais parecidos do que nos tratam, sim, portanto, acho que precisamos disso, dessa empatia, acima de tudo, compaixão e empatia uns pelos outros. Qual é a temperatura que se faz sentir esta hora no exterior em Zurique? Aqui exterior deve ser para aí -1. Já começou a nevar um bocadinho mais acima, mas aqui onde vivo ainda não. Tive muito gosto em tê-la aqui connosco, Helena Tender. Estamos em contacto, porque eu vou pôr esta conversa, parte dela no YouTube, e depois enviar-lhe o link para que possa também fazer dela aquilo que lhe apetecer. A mim deu-me imenso prazer tê-la connosco, ainda por cima uma mulher abordando estas questões que são tão melindrosas para os homens, e enfim, eu fiz aquilo que me foi possível. Muito obrigado. Eu agradeço, António, obrigada. Tudo bom para si. Helena Igualmente.
Helena Tender foi, portanto, a nossa convidada esta noite, advogada, feminista, defensora dos direitos humanos, ativista contra a violência sexual. Foi o programa possível, gostava de ter tido aqui mais chamadas telefónicas, como ao costume, mas pronto, é algo que eu não posso controlar, e aquilo que está fora do meu alcance, não posso fazer mais. Fiz a minha parte. Eu creio que a nossa convidada também esteve muito bem, elucidou-nos aqui um pouco sobre esta questão, porque está no terreno também, digamos, a exercer, digamos, um ativismo relativamente a estas questões. É tudo no programa de hoje. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana. Até uma próxima. Até 2 a 8 dias.